Imagina a gente lá atrás, adolescentes, assistindo esse filme e ouvindo que Manequim 40 é um manequim errado, ruim. Porque é isso que eles falam, com todas as letras, inclusive. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai começar o nosso especial Anne Hathaway. E não podíamos começar com outro filme diferente que não seja O Diabo Veste Prada. Sensacional. A gente não tá lembrando muito bem o que foi falado sobre o filme na época. Memória 10. Enfim. Então a gente não sabe se já existe, se as pessoas já viam as problemáticas tão a fundo quanto a gente viu agora, vê hoje, né? Reassistindo. E aí, eu julgo que não. Eu acho que até falaram alguma coisa, mas muito sobre talvez a questão de ser viciado no trabalho, mas eu acho que não sobre tantos detalhes como a gente reparou dessa vez. E aí, uma coisa, né, relacionada a isso, eu também não lembro. Eu tenho a lembrança de que falavam muito mal do namorado dela, como se ele fosse um namorado péssimo e tudo mais. E assistindo dessa vez, na verdade eu achei ele muito coerente. Ele tem uma fala ou outra que é desnecessária, mas também assim, né, qual namorado que nunca fala nada desnecessário? Não, gente? E é um filme datado também, né? Não Sim, é um filme de agora. Exatamente. Então, eu nem acho que o que ele fala é problemático. Não, são umas piadinhas assim, meio assim, mas nada demais. Mas eu acho que eu levaria como piadinha mesmo. Exatamente. Mas no geral, ele tá sempre ali tentando mostrar pra ela como que ela tá indo por um caminho, que é um caminho que ela sempre criticou, que é um caminho que ela nunca quis trilhar. Então ele tá estranhando o comportamento dela, ele tá tentando toda hora trazer ela pra enxergar isso. E de fato tá certo. Tá certo, exatamente. Eu acho que na época me lembro que falaram que ele não apoiava ela, que ele não dava suporte, não sei o quê. E na verdade não, ele dá suporte, ele comemora quando ela consegue, ele fala, ele tenta levar ela pra sair, ele tá sempre ali ouvindo ela falar do trabalho, ela reclamar. A questão também toda é essa, ela tá sempre falando mal do trabalho, mas se comporta de outra forma. Então ele vai tentando mostrar essa incongruência pra ela e talvez isso tenha sido interpretado lá atrás, se eu estiver lembrando corretamente, como uma falta de apoio, mas na verdade ele foi um ótimo parceiro, um ótimo companheiro. Porque quando você tá com alguém, você tá vendo essa pessoa ir por um caminho ruim, é óbvio que você tem que apoiar, você tem que alertar a pessoa. E em algum momento, se essa pessoa não ouve o seu alerta, não faz nada diferente, também faz sentido sair fora desse lugar, né? Sim. Ninguém precisa ir junto por um caminho ruim por conta de uma relação, né? Todo mundo tem o direito de poder sair dessa relação antes. Então tem essa questão sobre o namorado. E óbvio, né, que é o ponto central do filme, é a relação dela, da Andrea, com a Miranda, né? É o como a Miranda é uma pessoa muito problemática. Eu não me lembro se a Miranda... claro que é um papel icônico das duas atrizes, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas eu não me lembro se as pessoas tinham dimensão do quão problemática é a Miranda, né? Do quanto ela causa mal às pessoas que trabalham com ela de diversas formas, né? Ela é muito crítica e o criticismo dela gera um ambiente de muita competição. Então todo mundo fica em alerta, todo mundo acha que tá errando o tempo inteiro. As pessoas não conseguem ter relações de amizade em sua maioria, porque como elas estão sempre competindo, né, pro que a Miranda tem que ser, tem que agradar a Miranda, tem que fazer as coisas da Miranda, as pessoas não conseguem se conectar e serem amigas. A Andrea até começa, né, a personagem da Anne Hathaway, até começa assim que ela entra no emprego, a tentar estabelecer essa amizade com a Emily, né, a outra secretária, mas a Miranda rapidamente corta isso quando ela começa a tratar a Emily como menos do que ela deveria, pior ainda, né? E faz a Andrea dizer para a Emily que ela não vai para Paris, então ela também tá instigando ali a competição. Eu não dou a mínima se ela ia te despedir, te torturar ou te queimar com ferro em brasa. Deveria ter dito não. Emily, eu não tive escolha. Você sabe como ela é. Para com essa desculpa esfarrapada. E isso retrata muito o que se pensava, né, ainda hoje, mas especialmente ali nos anos 2000, essa ideia de que a competição em excesso, ela ia favorecer, as pessoas iam ser melhores. E mal ou bem, o filme dá a entender um pouco isso, né? Porque a Andrea vai melhorando. Ela melhora as roupas, ela melhora a performance dela. E aí parece um pouco que
o filme tá corroborando com essa ideia de que quanto mais competitiva ela for, quanto mais crítica a Miranda for, beleza, a Andrea vai chegar no seu auge, na sua maior competência. E não, claramente a gente não tá falando disso, isso não é uma boa escolha. Exatamente. Então, pensando no outro lado ali, que elas estão o tempo todo tensas, elas estão o tempo todo estressadas, ansiosas, a gente vê que ela fica tão alerta o tempo todo, que quando a Miranda liga, ela começa a ser grosseira com os amigos, ela começa a ser grosseira com o namorado, tudo perde a graça. Ela tem que atender aquilo imediatamente, ela tem que fazer aquilo imediatamente, ela deixa de jantar com o pai dela, que ela não vê há um tempão. As minhas filhas têm um recital amanhã na escola. O quê? Na escola! Tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer. Ótimo. Oi, eu sei que é de última hora, mas eu gostaria de saber se você poderia conseguir um voo para minha chefe de Miami para Nova York. Qualquer tipo de chave. De Miami para Nova York. Obrigado. Sim, para hoje à noite. E ela vai tentando cada vez mais chegar lá, mas... Não tem um lá, né? Qual é o lá, exatamente? E ela não olha qual caminho, né? Que ela tá seguindo exatamente. Ela tá trilhando o caminho que ela quer, que ela tá mantendo os valores dela, que ela tá respeitando a própria ética ou não? Porque aí o negócio começa a ficar meio confuso, né? Meio nublado. Sim. E nessa confusão, né? Justamente porque quando a gente está num ambiente de muita pressão, de fato, a gente vai perdendo a nossa capacidade de conseguir refletir sobre as coisas. A gente vai reagindo e não pensando e agindo. A gente só reage. Aconteceu, bateu, levou e vamos nessa. E aí, todo mundo ali perde um pouco a concepção de certo e errado. A Andrea, quando ela consegue o manuscrito do Harry Potter, e aí ela fala, pelo menos fiz uma coisa certa. Caraca, ela já tinha feito várias coisas certas, né? Só não tinha conseguido um avião no meio de uma tempestade, porque obviamente, né, ela não controla as leis da natureza, embora a Miranda exigisse isso. Então elas vão deixando de perceber o que elas fazem de bom, o que elas fazem de certo. Porque a Miranda critica tudo, que tudo perde a sua qualidade, tudo vira ruim. Exatamente. Chega no ponto dela dela falar assim, não, você vai porque a outra assistente decidiu ficar doente. Como se alguém decidisse ficar doente, né? Como se isso fosse uma escolha também. E aí, se a gente for parar pra pensar que se quanto mais estressado a gente tá, mais tenso a gente tá, mais a nossa imunidade faz o quê? Abaixa, mas a gente fica doente. E aí a gente tem todo o efeito do ficar mais estressado ainda, porque eu tô doente, não tô dando conta, não tô conseguindo fazer, vou ser demitida, ela vai me colocar pra baixo. Então, ela demora um tempão pra conseguir melhorar, né? E ela tá tão atordoada que ela é atropelada. Ela não olha pra rua. Sim. Pra onde ela tá indo, a Emily, no caso, né? Então, é muito complicado esse estado de tensão que elas ficam com qualquer coisa relacionada a Miranda. Sim. Tem uma cena dela conversando com aquele homem que é tipo um estilista da revista, que também reforça isso, né? Ela vai lá, muito chateada, muito triste, buscando o suporte dele, e aí ela sai da conversa achando que ela estava errada, quando na verdade ela estava certa. Ela tinha feito uma coisa certa e não teve nenhum reconhecimento. E ele diz, por que você precisa de reconhecimento? É claro que não, você precisa ser sempre melhor e tal. E é nessa conversa, depois dessa conversa que ela sai culpada, que ela resolve mudar as roupas dela. E a gente vai vendo o quanto esse criticismo, ele chega em lugares muito diferentes do comportamento dela. Não só dela, como de todo mundo. Ela é tratada pela Miranda como uma mulher gorda, só que ela vestia manequim 40, assim. Se a Anne Hathaway é gorda, pelo amor de Deus, né? Então... O que somos. Exato. Ela sempre foi uma mulher magra. Então, quem disse que manequim 40 é um manequim de uma pessoa gorda? E ainda que fosse gorda, a questão não é que é um problema ser gorda. A questão é um problema você achar que uma pessoa tem que ser muito magra. Porque nessa conversa, ele vai dizer que o manequim adequado é o manequim 34. Quem é a pessoa adulta que consegue vestir 34, 36? Não existe, né? A grande maioria das mulheres adultas vão vestir de 38 pra cima, porque isso é o corpo normal, né? Sabia que celulite não é um dos principais ingredientes dessa sopa? Então as garotas daqui não comem nada? Não depois que o manequim 40 virou o novo 38 e o 38 o novo 36. Eu visto 40.
Aqui é o novo 44. Então, ela vai... essa questão da própria estética, o tempo inteiro a Miranda bate em cima disso. E também as outras pessoas. Tanto que no final do filme, ela comemora, né? Ela vai com esse mesmo cara, que ele conta que ele vai sair da empresa e ela tá super feliz. Aí ele brinca, a sua bunda 40. Aí ela diz, não, diminuir. Com orgulho, né? Então, assim, imagina a gente lá atrás... adolescentes assistindo esse filme e ouvindo que manequim 40 é um manequim errado, ruim, porque é isso que eles falam com todas as letras, inclusive. É claro que isso impactou muito a nossa concepção de estética, a nossa concepção, a nossa relação com o nosso próprio corpo, porque, óbvio, as pessoas normais vestem manequim 40 de modo geral, né? Então, é um outro ponto importante do filme e que, nesse caso, não tem nenhuma crítica. Em nenhum momento do filme eles repensam isso. É colocado como um problema, o manequim 40, e nenhuma cena do filme faz repensar sobre isso. Sobre o excesso de trabalho, até tem, que é o final do filme. Mas sobre beleza, absolutamente nenhuma cena chega mostrando que talvez não seja assim, sabe? E eu acho que isso é muito cruel, né? É um filme que eu gosto. Acho que muito mais porque lá na adolescência, né? Era, O Diabo Veste Prada era um filme maravilhoso. Mas eu não tinha essa lembrança de que ele tinha essa questão tão cruel com a estética. Mas que é importante a gente deixar muito claro, né? Essa noção do que esse conteúdo ruim que o filme traz. Sim. Então não é um filme só sobre ser viciado em trabalho, sobre ambiente tóxico de trabalho. É um filme sobre algumas sutilezas que também estão ali, que na época acho que a gente não se ligou tanto, porque afinal a gente estava sendo bombardeada por isso tudo o tempo todo. Exato. Então, foi importante rever. Eu achei muito bom rever e ter essa visão, realmente. E aí, só pra terminar, né, a última cena do filme, a última cena não, mas enfim, a parte final, quando ela desiste de se tornar uma Miranda, aí a gente tem essa crítica a esse modelo de vida, né? E é só quando a Miranda a compara com ela que ela, entende que ela não quer aquele caminho de ter sempre as pessoas tendo medo dela, porque a Miranda é muito respeitada, mas é também muito temida, é também muito odiada. E ela não passa quer. Por cima das pessoas. Do jeito que ela quer, na hora que ela quer, fazendo todo mundo. E ela faz isso com o próprio funcionário, que é um braço direito dela, e ela, pra salvar a própria pele, tá nem aí pra ele, né? Então, é bastante complicado isso. Então, provavelmente você já assistiu esse filme. Então, conta pra gente o que você achou da nossa análise. Se teve mais alguma coisa que você acha que a gente não falou. Ou se a gente tá lembrando de tudo errado e tudo isso já foi dito também, diga pra gente. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho. Até a próxima. Até!